Nova redução no preço do diesel nas refinarias é o destaque do mercado financeiro de hoje, com Samidana e Luiz Arthur Nogueira. Boa tarde, bem-vindos. Obrigado, Cláudia Caniato, muito boa tarde a todos. Obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Começando então o mercado financeiro com uma ótima notícia. A Petrobras anunciou uma nova redução do preço do óleo diesel nas refinarias a partir de amanhã. Essa redução vem em linha com a queda do preço do petróleo no mercado internacional. Aliás, o petróleo caindo agora 3% a $93 o barril. A partir de amanhã, o preço de venda do combustível para as distribuidoras vai passar de R$ 5,61 para R$ 5,41, ou seja, uma redução de 20 centavos por litro no preço do diesel. Essa notícia é particularmente positiva para a economia, porque o diesel é a base do frete rodoviário. Vocês sabem que o Brasil tem aí cerca de 70% do seu modal de transporte dependente das rodovias, portanto dos caminhões. Isso é uma redução direta no preço do frete, que acaba barateando inclusive preço de alimentos, favorecendo famílias mais carentes. Claro que o impacto na inflação ainda vai demorar um pouco para chegar. Isso não foi levado em consideração ontem na reunião do Copom. Conforme nós antecipávamos aqui no mercado financeiro, o Banco Central aumentou em 0,5 ponto percentual e deixou aberta a possibilidade de uma nova alta em setembro, porém uma alta menor de 0,25 ponto percentual. Boa tarde, Samidana. Muito boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. Pois é, ontem não foi surpresa para ninguém. A alta de 0,5 ponto percentual na taxa básica de juros, a Selic, elevando a taxa dos 13,25% para 13,75%. A gente tem um gráfico aqui, Luiz, muito interessante, que a gente pega um período mais longo. Aqui está desde 2011. Então, se vocês notarem esse gráfico, lá na Dilma, final da Dilma, 2015, né, na virada, a Selic estava 14,25. Depois ela foi caindo, chegou a 2%, se manteve 2%, boa parte da pandemia, e aí, em maio de 2021, começou a escalada, ir para o alto e avante, atingindo os 13,75%. Então, essa é a história. É verdade que o mundo inteiro está nessa toada, não na proporção que o Brasil está, mas o Banco da Inglaterra subiu juros, os Estados Unidos subiu juros, então a gente vê um pouco disso. Agora, uma conta interessante que a gente fez é a seguinte, eu vou pedir para colocar no próximo quadro. Vamos considerar a Selic em 13,75% ao ano, que é a taxa atual. Vamos considerar a inflação projetada pelo boletim Focus, pela curva de juros, que, salvo engano, é 5,21 ou 5,41 para os próximos 12 meses. Vamos simular como ficariam os investimentos de forma bruta e de forma líquida. Principalmente na líquida, a gente, além de tirar imposto, a gente também desconta a inflação para saber o quanto aumenta o poder de compra. No caso da poupança, ela paga 6,17% ao ano, mas tem a TR. Quando a inflação começa a ficar alta, que é o caso, a TR não é zero. Então a gente estimou aí uma TR de 0,08% ao mês. Então, começando pela poupança, na poupança você ganharia 7,19 ganho nominal e 1,58 de ganho real, ganho descontado da inflação. Banco grande paga mais ou menos 80% do CDI. Neste caso, 10,92 de taxa nominal e 3,31 de taxa real líquida, porque aí já tem imposto de renda, a gente está falando de uma aplicação de 12 meses, e a inflação. Banco que paga 100% de CDI, que é um banco médio, 13,65% é a taxa nominal e 5,44% é a taxa real. Banco pequeno, 120% do CDI, 16,68% é a taxa nominal e 7,58% é a taxa real líquida. Todos esses casos já é real, sem imposto. E o último caso que a gente falou é de LCI, ou LCA, que paga 100% de CDI, também em bancos pequenos. Você vai ter 13,65% de taxa nominal, mas como não tem imposto, a taxa real fica maior até do que um CDB
que pague 120% no caso de prazo de 1 ano. Então a taxa real líquida é de 7,70%, ou seja, o seu poder de compra dá esse valor. Agora, vale lembrar que bancos médios ou pequenos, Luiz, eles têm risco. Mas aí você tem o Fundo Garantidor de Crédito até o limite de 250 mil por CPF por instituição e 1 milhão no geral. E você tem que fazer a conta de trás para frente, para o valor investido com os juros não ultrapassar os 250 mil. Perfeito, Sami. Diante da sua ótima explanação, para mim, como investidor, fica claro que neste momento esquece poupança, esquece CDB de grande banco, vai para um banco pequeno, um CDB de banco pequeno, ou para uma LCI ou LCA, que os ganhos estão vantajosos, tomando esse cuidado que o Sami falou. O investimento não pode ultrapassar 250 mil reais, já contando com os juros, se você quiser ser protegido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Eu acho que, assim, claro que uma taxa de juro alta é ruim para a economia, gera menos emprego, você inibe o investimento em empresas no setor real. Mas tudo tem dois lados. Por outro lado, quem tem dinheiro vira um paraíso ou um lugar para rentistas e é isso que a gente tem mostrado. Sami, e o day after do Copom? Como é que está a Ibovespa hoje? Olha, ninguém sabia direito como ia ser. Por quê? Todo mundo esperava o 0,5 ponto percentual de alta. Mas o que não estava no script era a sinalização em que outras altas, não é no singular, poderão vir. Então tem gente falando que vai ter outra de 0,25, tem gente falando que vão ter duas de 0,25 e até gente falando, que eu acho que é a hipótese menos provável, de uma única de 0,5 ponto percentual. Isso de um lado. Por outro lado, o mundo acordou mais animado hoje. Então o Ibovespa teve esses dois efeitos. O efeito positivo prevaleceu, o Ibovespa opera em forte alta, 1,81%, voltando aí para os 105.658 pontos, e a gente parece aí, já faz umas 2 semanas, retomando aí o muito que a gente perdeu, principalmente em junho. Vamos olhar também as bolsas no mundo, bolsas americanas praticamente 0-0, né? 0,30 para cima, 0,30 para baixo uma, 0,16 para cima a outra. Agora são 14 horas e 57 minutos. E as bolsas europeias, a gente tem a Alemanha subindo 0,55, Inglaterra estável, França 0,64 e Espanha 0,23. Existe também o que você falou, o petróleo caindo 3%, em 5 dias ele caiu quase 6%, em um mês ele caiu quase 9% ou 10%, então isso também alivia as coisas. Quando a gente olha as moedas, a taxa de juros brasileira influenciou. A gente vê muitos dólares chegando, então o dólar caindo 1,43 aos R$ 5,21. O euro também caindo 0,86% aos R$ 5,33. E o Bitcoin caindo 1,03 em dólar, o que vale dizer que um Bitcoin vale 22.603 dólares, Luiz. Mas essa questão do câmbio, para mim, é a grande incógnita, né? Se a gente olhasse só pelo lado da taxa de juros no Brasil, por ser um paraíso, a tendência seria o dólar ficar mais barato aqui. Só que tem o Fed subindo juros lá fora. Sim. E tem o nosso processo eleitoral, que não tenho dúvidas que vai gerar tanto ruído. Sim. Serão tantas propostas populistas com perspectiva de piora das Sim. contas públicas que pode ter uma pressão para cima do dólar. Você concorda? Sem dúvida. E é o que você bem pontuou. Uma coisa é a proposta, seja do Bolsonaro, seja do Lula. Outra coisa é o que eles vão conseguir fazer. Então, é um ano de desafios para quem traça cenários bem complicados, Luiz. Sami, para a gente concluir, o índice que antecede a geração de empregos. Esse índice, muita pouca gente deu, né? Porque hoje teve o editorial tomado pela taxa de juros, mas saiu hoje de manhã pela FGV o indicador antecedente de emprego. Primeira coisa, caiu 0,8 ponto percentual de junho para julho, mas a própria FGV falou, olha, isso não significa que a gente deve reverter. Se a gente olhar o ano, vocês podem ver que a gente está numa crescente. Então, o que eles falam é que deve perder a força por conta de inflação, por conta de insegurança eleitoral dos próprios empresários. Então, a tônica foi, estamos melhorando o emprego, porém, daqui para frente deve melhorar a taxas menores. Ou seja, você continua melhorando, continua gerando, porém menos do que antes. Então, não veio um resultado ruim. Eu diria que
que continua positivo o cenário para a economia brasileira até o final do ano. Exato, ou seja, desacelera, mas não retrai a geração de empregos, né? Exatamente. E claro que o cenário eleitoral, de novo, acaba contaminando a economia. A política, a incerteza política gera do empresário, muitas vezes, um adiamento numa decisão de investir, de gerar um emprego. Ele fala o seguinte: vou esperar a eleição em outubro, vou entender melhor se o candidato vencedor vai implementar aquilo que ele prometeu ou se ele vai recuar depois das urnas fechadas, aí eu tomo minha decisão de contratar ou não. É sempre difícil, até porque ganhar o candidato não significa que dá para saber o que acontece. Agora são 15 horas, o mercado financeiro de hoje chega ao fim. Lembrando que o mercado financeiro vai ao ar sempre de segunda a sexta, às 14h50. E quando acaba o mercado financeiro, é a hora e a vez dele, Adalberto Piotto. Prós e contras, muito boa tarde, Piotto.